Fala galera do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Excel e hoje no canal aqui da Hashtag a gente vai falar sobre um conteúdo novo que são as fórmulas 3D. Fórmulas 3D não tem nada a ver com fórmula que vai saltar do seu computador nem nada, são fórmulas que a gente consegue aplicar para puxar informação de várias abas de uma única vez, beleza? Vocês vão ver que vai ser simples e muito prático aqui pra gente usar. Então se você quer aprender, fica até o final do vídeo, não esquece de primeiro baixar aqui embaixo o arquivo da aula que eu vou usar, que vai estar aqui na descrição, e também, já que a gente vai falar de fórmulas aqui, eu vou deixar um mini curso gratuito para você de fórmulas de texto no Excel. Então se você quer aprender tudo sobre todas as fórmulas de texto, como usar, como manipular textos aqui dentro do Excel, vou deixar aqui também o link na descrição do mini curso gratuito para você poder acessar. E aí, última coisinha antes de a gente começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no nosso canal e apertar o sininho que você vai receber notificação sempre que tiver conteúdo novo de Excel, de VBA e de Power BI gratuitamente para você, beleza? E se você acompanha nosso conteúdo e gosta do nosso canal, já deixa o seu like e o seu comentário aqui, que isso ajuda muito a gente a continuar crescendo o canal e dando mais conteúdo de graça para vocês, beleza? Então é isso, vamos agora para o conteúdo da aula de hoje. Basicamente aqui nessa planilha eu tenho 6 abas principais, que vão ser as abas do mês 1, aba do mês 2, aba do mês 3 e assim por diante. Então cada aba vai ter aqui o faturamento de cada uma das semanas do mês. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 e semana 5, beleza? Então para cada mês eu vou ter aqui o faturamento referente àqueles valores daquelas semanas daquele mês. Só que vamos lá, eu vou ter aqui nessa última aba uma aba chamada resumo, que basicamente eu vou querer somar todos os valores de faturamento da semana 1 de todos os meses. Todos os valores de faturamento da semana 2 de todos os meses e assim por diante. Então vamos ver primeiro como que a gente faria de uma forma um pouquinho mais lenta, que seria a fórmula que a gente a princípio faria normalmente no Excel, e depois vamos ver como é que a gente faria na fórmula 3D, digamos assim. Então eu vou chegar aqui ó, nessa célula B2 que eu vou querer somar os valores de faturamento da semana 1 do primeiro mês, segundo mês e assim por diante. Então eu poderia chegar aqui e colocar simplesmente o sinal de igual, escrever a fórmula soma e abrir ela apertando o Tab. Como que eu faria então para somar a semana 1 de todos os meses? Chegaria aqui ó, na célula B2 que eu vou querer a soma dos faturamentos da semana 1, do primeiro mês, segundo mês e assim por diante. Então eu posso chegar aqui, colocar o sinal de igual, escrever igual, soma e apertar o Tab para abrir a fórmula. Então eu vou lá no mês 1. Vou clicar aqui na célula do faturamento da semana 1 desse primeiro mês, que é a célula B2. Ponto e vírgula. Vou clicar aqui no mês 2, mesma coisa, vou selecionar aqui o faturamento da semana 1, que é a célula B2. Ponto e vírgula. Vou lá para o mês 3, seleciono o faturamento da semana 1. Ponto e vírgula. Mês 4, seleciono o faturamento, ponto e vírgula. Mês 5, faturamento, e vai ficar fazendo isso para cada uma das abas. Então, mês 1, mês 2, mês 3, até o mês 5. Então, selecionei todas as células, vou fechar aqui o parênteses para terminar minha fórmula e apertar o Enter. Então pronto, automaticamente peguei o faturamento de todos os meses. Faturamento da semana 1, do mês 1, mês 2, mês 3 e assim por diante, que somou ao todo R$ 38.265. Beleza, se eu quiser fazer agora para a semana 2, 3, 4 e 5, super simples, é só chegar aqui ó, na quina inferior direita da minha célula, dar 2 cliques que ele vai arrastar a fórmula e pegar as outras semanas automaticamente daqueles meses. Isso porque simplesmente arrastando a fórmula para baixo, ele vai pegar, ao invés da semana 1, ele vai somar a semana 2 de cada um dos meses, depois a semana 3, semana 4 e por último, semana 5. Só que repara que dá muito trabalho eu ficar selecionando aba por aba. Imagina se fossem 50 meses, se fossem 100 meses. Eu ia ficar 10 horas aqui só selecionando as abas para poder somar aqueles valores. Então o que a gente vai ver agora é uma forma 3D, digamos assim, que é o nome que a gente dá, para poder somar os valores de todas essas abas. Então vamos lá, eu quero colocar aqui igual, soma, e aí dar o Tab para abrir a fórmula. E aí o único trabalho que a gente vai ter vai ser, primeiro, clicar no mês 1, beleza? E aí no mês 1 eu vou clicar na primeira célula que eu vou querer somar, que eu vou querer somar aqui a célula B2, que vai ser a primeira semana do mês 1. Só que é o seguinte, eu quero somar a B2 da primeira aba, depois a B2 da segunda aba, B2 da terceira aba, B2 da quarta aba e assim por diante. Então como que eu faço para somar a célula B2 de todas as minhas abas, da aba do mês 1 até a aba do mês 6? Faz o seguinte, se eu quero selecionar várias abas, é só você segurar o Shift e clicar na aba mês 6. E aí dá uma olhada no seguinte, quando eu seguro o Shift e seleciono a aba mês 6, automaticamente ele escreveu aqui em cima para mim, ó, mês 1, 2 pontos, mês 6, célula B2. O que que significa? Basicamente significa o seguinte, lembra que 2 pontos no Excel significa até. Então o que ele está falando aqui para mim, ó, estou pegando do mês 1 até o mês 6 a célula B2. Então, se eu fechar o parênteses aqui e der um Enter, automaticamente ele conseguiu puxar para a gente as informações de todas aquelas abas, do mês 1, mês 2, mês 3, mês 4 e assim por diante. Então, só para a gente dar uma olhadinha na fórmula de novo, ó, eu vou clicar aqui na fórmula e vou apertar o atalho para abrir a fórmula, que vai ser o F2, beleza? Ou então FN F2, dependendo do seu computador. Então, aqui, dá uma olhada.
ele colocou igual a soma, e aí ao invés de selecionar só mês 1, depois mês 2, depois mês 3 e assim por diante, ele colocou tudo em uma fórmula só, direto, ó, mês 1, 2 pontos, ou seja, até o mês 6, peguei a célula B2. Então isso quer dizer que ele está pegando aqui a célula B2 de todas essas abas, desde a aba mês 1 até a aba mês 6. Então, se chegar aqui, der um Enter e arrastar a fórmula para baixo aqui de novo, dando aquele duplo clique, automaticamente ele pegou para todo mundo. Muito mais simples. Agora só pensa comigo um pequeno detalhe, é o seguinte, eu falei para ele somar do mês 1 até o mês 6, ou seja, todas essas abas que estão aqui no meio, entre o mês 1 e o mês 6, ele vai somar os valores. Só que imagina se eu tivesse no meio delas uma aba que não tem nada a ver com o faturamento dos meses. Vou até criar uma aba nova para poder fazer isso. Vou clicar aqui no maisinho, criar uma aba nova, deixa eu dar até um zoom aqui. E aí, beleza, o que eu quero fazer com essa aba? Eu vou pegar essa aba nova e eu vou clicar aqui embaixo e eu vou colocar ela no meio dos meses aqui. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui na planilha 1 e vou puxar ela, vou colocar ela, por exemplo, aqui entre os meses 3 e 4. Então, agora, entre os meses 3 e 4, eu criei uma aba nova que está aqui atrapalhando os meus meses. Por quê? Porque se eu chegar aqui e colocar mais uma informação naquela célula B2, que era a célula que eu estava somando, a princípio ele vai somar todo mundo que está aqui no meio, entre o mês 1 e o mês 6. Então, se eu chegar aqui e colocar um valor muito alto, por exemplo, ó, coloquei 10 mil. Só que esse 10 mil está na célula B2 e em outros meses eu também estava tentando somar a célula B2, depois a célula B2 do segundo mês, a célula B2 do terceiro mês e assim por diante. Então, se eu dar um pulinho na minha aba de resumo, dá uma olhada no que aconteceu. Ele, além daqueles valores de faturamento das primeiras semanas, ele somou também aquele valor de 10 mil. Por quê? Porque eu pedi para ele somar as células B2 de todas as abas, entre o mês 1 até o mês 6. Então, ele somou, inclusive, as abas que estavam ali no meio. Então, esse pode ser um problema aqui para a gente. Então, para a gente conseguir corrigir esse problema, a gente vai ver uma terceira forma de fazer esse cálculo aqui, que também vai ser uma forma da gente criar essa fórmula de soma 3D aqui. Então, dá um pulinho aqui nesse método 3, e aí no método 3, basicamente, o que eu vou querer falar para o Excel é o seguinte, ó, Excel, eu quero somar a célula B2, que vai ser a célula onde tem a primeira semana de cada mês, só que eu não quero somar de qualquer aba, porque você concorda comigo que eu só quero somar os valores de faturamento se for mês 1, ou mês 2, mês 3, mês 4 e assim por diante. Então, qual que vai ser a regra? Eu só quero somar os valores de faturamento se no nome da aba tiver escrito mês. Então tá lá, mês 1, mês 2, mês 3 e assim por diante. Então, se não tiver a palavra mês no nome da aba, não quero somar. Então, por exemplo, essa aba aqui chamada planilha 1, não tem nada a ver, eu não quero que ela some. Agora, se tiver mês 7, mês 10, mês 15, pode somar porque tem a palavrinha mês dentro do nome. Então, vamos fazer isso aqui. Por exemplo, eu vou chegar aqui e vou colocar igual, soma, e aí vou apertar o Tab para abrir a fórmula. E aí agora vai ser ainda mais simples, ó. Dá um pulinho lá no mês 1 e vamos, por enquanto, selecionar só a célula B2 do primeiro mês. Só isso. Então, cliquei aqui na célula B2, fechei a fórmula e dei o Enter. Então, agora é o seguinte, ó, vamos abrir aqui a fórmula. Vou voltar aqui para a célula e vou apertar o atalho F2 para abrir a fórmula, que é a mesma coisa do que eu chegar aqui e dar 2 cliques, tudo bem? Então, vamos lá, eu falei para ele o seguinte, ó, soma da aba mês 1 à célula B2. Só que eu não quero somar da aba mês 1, da aba mês 2, da aba mês 3. Eu quero somar de todas as abas que contém a palavra mês, tudo bem? Que contém o texto mês. Como que eu faço isso? Então, se só me interessa a palavra mês, independente do número do mês, mês 1, mês 2, mês 3, eu vou apagar aqui o número 1. Maravilha. Então, se eu quero falar para ele procurar as abas que contêm o nome mês, o que eu tenho que fazer? Antes do mês e depois do mês, eu tenho que colocar um asterisco, ó, no início do mês e no final aqui da palavra mês. Então, o que eu estou falando para ele é o seguinte, ó, eu quero que você procure para somar as abas que contêm a palavra mês, independente de se tiver alguma coisa escrita antes ou depois. É exatamente isso que esse asterisco quer falar. É basicamente ele ignorar tudo que tem antes e depois do nome, mas ele tem que procurar o que contém o texto mês, independente se tiver outra coisa escrita. E agora, se eu chegar aqui e der um Enter, dá uma olhada. Automaticamente ele retornou aquela mesma soma de todos os meses para a gente, e ignorando aquela planilha 1 que a gente tinha criado aqui em branco, com aquela informação que não estava interessando para a gente na célula B2. E se chegar aqui e der 2 cliques, automaticamente ele vai puxar para todo mundo. Então pronto, automaticamente quando eu coloquei aquele asterisco antes e depois, ele já até, ó, se eu der 2 cliques aqui na fórmula, ele já reconheceu para mim quais abas que eu queria somar, do mês 1 até o mês 3, depois do mês 4 até o mês 6 aqui direitinho. Então, repara como fica muito simples a gente conseguir fazer essas fórmulas que vão puxar informações para a gente de várias abas. Você nunca mais vai precisar ficar selecionando 20 abas,
30 abas, 40 abas de forma manual, tudo bem? Então, lembrando que aqui a gente fez a soma de uma forma 3D, de uma forma para fazer para várias abas de uma vez só. Só que não necessariamente a gente precisava ter feito uma soma. Podia ter feito uma média, podia ter feito uma contagem, um máximo, um mínimo, qualquer fórmula vai valer aqui. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma média dos faturamentos da semana 1, poderia colocar aqui igual, média, e aí dá o tab para abrir a fórmula, e aí mesmo processo, ó, vai lá no mês 1, seleciona a célula B2, pronto, ó, fecha a fórmula e dá um Enter. Só que vamos dar um pulinho agora nessa célula aqui, e aí eu não quero fazer a média só do mês 1, eu quero fazer de todos os meses. Então vou apagar aqui o número 1, e aí para ele procurar as abas que contêm a palavra mês, é só antes do mês, e depois colocar aqui o asterisco logo antes e depois do nome. E aí quando eu der um Enter, ele puxou aqui a média da semana 1 para todo mundo, e aí dando 2 cliques aqui na fórmula, ele vai puxar para todas as semanas, beleza? Então repara que é uma forma super simples de você conseguir otimizar e fazer fórmulas para várias abas. Então espero muito que você tenha curtido o conteúdo da aula de hoje. Se você gostou, não deixa de deixar o seu like aqui embaixo e comenta aqui o que você achou das fórmulas 3D. Conhecia isso? Já sabia fazer? Ou você fazia tudo manualmente? Comenta aqui para mim para eu saber como que você fazia. E se você quiser aprender mais sobre Excel, lembra de comentar aqui os temas que você quer aprender, que a gente sempre olha todos os comentários e sempre vai fazendo anotações para postar mais conteúdo para vocês, beleza? Inclusive, essa aula aqui foi uma aula de sugestão de comentário de um aqui dos nossos seguidores. Então, se você quiser mais conteúdo, deixa comentado aqui. E se você chegou até o final do vídeo, quer dizer que você faz parte aqui da nossa família hashtag que acompanha o nosso conteúdo, beleza? Então, se você faz parte aqui da galera que acompanha até o final, comenta aqui nossa famosa hashtag família hashtag. Show? Então, espero muito que você tenha curtido o vídeo. Lembra que vou deixar 2 presentinhos aqui para você. Primeiro, um mini curso de fórmulas de texto. Nesse mini curso, você vai aprender tudo sobre todas as fórmulas de texto, como usar, como tratar textos no Excel. E vou deixar um outro vídeo aqui com a explicação do João sobre as fórmulas básicas aqui no Excel, beleza? Soma, média, contagem, tudo isso. Então vou deixar aqui um vídeo de fórmulas básicas para você. Espero muito que você tenha curtido o conteúdo da aula de hoje. Te vejo no próximo vídeo.